Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E vamos à nossa aula de hoje. Na última aula nós falamos sobre a diferença, né, na penúltima, nós falamos sobre a diferença entre a música oriental e a música ocidental. Vocês até pesquisaram alguns instrumentos, né, que são tocados na música ocidental, para a gente ver a diferença e falamos sobre as escalas. Lembra? Nós usamos uma escala e eles usam outro tipo de escala. E isso é o que dá a diferença na música. Então, a minha tarefa da aula passada para vocês foi que vocês lessem, né, sobre alguns países, que nós temos aí até a página 12. Foi até isso? É, até a página 13. Nós temos alguns países. Então, vai falar um pouquinho da cultura de cada um. Mas vai falar de uma forma simples, de uma forma resumida. Então, vai falar sobre os instrumentos típicos usados por eles, sobre um pouquinho da comida, da culinária aí, um pouquinho da dança. Então, os países citados são: nós começamos na Índia, daí fala da Índia, China, Japão, Itália, Espanha, Federação Russa, Alemanha, América do Norte, América do Sul, que daí falando de América do Norte e América do Sul, nós temos alguns países envolvidos aí, né? Falar em América do Sul ou América do Norte é muito resumido. Quais são os países que fazem parte? É legal falar sobre isso. A África, um continente africano, quais são os países que fazem parte da África? Então a gente tem, dependendo do país, dependendo até da região do país, vai ser diferente. A gente vê isso muito no Brasil, né? A gente tem uma mistura muito grande, tem influências muito grandes. Então as comidas que são comidas lá na Bahia, por exemplo, são diferentes daqui de São Paulo. O tempero usado no Nordeste é diferente do tempero usado no Sul. Então vai variar muito, vai depender muito do lugar que você tá. E isso vai influenciar na cultura, na música que é tocada naquela região, na comida que é feita naquela região, nas especiarias que são usadas, na dança, nos instrumentos, tá? A maneira de falar. Apesar de a gente falar um idioma só no nosso país, existem maneiras, existem dialetos, né? Dependendo da região aí. Então, oxente, vai muito de região para região. O que eu falei para vocês na última aula, né, de falar maninha, painho, não é uma coisa nossa, de quem nasceu em São Paulo. Então, isso também vai mudar dependendo do lugar que você tá. Então, qual é o nosso desafio para essa aula, para essa semana que vai correr, que vai passar? Na página 17 tem uma pesquisa para ser feita, para ser realizada. Então, agora é com você. Escolha um dos países que foram citados. Então, a gente citou alguns países, eu acabei de falar. Rússia, o continente africano, América do Norte, América do Sul, China, Japão, Alemanha, Espanha. Tem vários países na nossa apostila que a gente já leu, né? Ou deveria ter feito isso durante a semana. E a gente vai escolher um desses países, apenas um, e fazer uma pesquisa mais profunda, tá? Então, coisas importantes para ter na pesquisa. Danças típicas do país. Comida. Comida é legal. Música. O idioma falado. Porque se a gente pensar em continente africano, né, além dos dialetos usados em algumas regiões, ou na maioria delas, a gente ainda também tem um monte aí, tem algumas línguas que são faladas. Então tem parte da África que fala inglês, tem parte que fala francês, tem parte que fala o português de Portugal, fora os dialetos, fora o... Então tem um monte de coisa para ser pesquisada em cada país. Você vai escolher apenas um país, tá? E fazer uma pesquisa sobre ele, e na próxima aula a gente vai compartilhar essa pesquisa com nossos amigos. E na página 18 tem um desafio para você de trabalhar a nossa percepção. Ver se a gente consegue identificar de que música é esse país. Ou de que país é essa música. Fica melhor assim, né? De que país é essa música, pertence essa música. Nós temos aqui 1, 2, 3, deixa eu ver. Nós temos África, Estados Unidos,
Índia, Espanha, Bolívia, Rússia, Itália, Portugal, China, Japão, Peru e Alemanha. Nós vamos começar essa atividade aqui juntos. E nós vamos terminar na próxima aula, que será a nossa aula online. Todo mundo juntinho, tá? Então, para começar, eu vou colocar 4 músicas. E você vai... Tá vendo que tem uma bolinha? Então, ó. Eu tenho a bolinha aqui, ó. Tá escrito o nome do país. E do lado tem uma bolinha. Nessa bolinha, nós vamos colocar se foi a primeira música, a segunda música. Você vai pôr o número 2 no país que foi... Número 3 no país que eu coloquei a terceira música, ok? Simples. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 países, serão 12 músicas, tá? Só que eu vou começar com apenas 4. Então eu vou colocar agora o áudio de 4 músicas e você vai ter que descobrir de que país é essa música, ok? Então, presta atenção aí, deixa todos os sons aí que estão fora, para não te incomodar, põe o fone, se concentra e vamos lá para a primeira música. Vou começar com uma dica legal e importante. Essa música está sendo cantada em que língua? Em espanhol. Então veja dos países aí que a gente falou, qual deles fala o espanhol e vai ficar mais fácil de vocês descobrirem. Ok? Bora para a segunda? Se você está na dúvida, volta o vídeo e ouve um pouquinho mais. Beleza? Então, próxima música. Próximo país. Essa daqui vai ficar muito fácil. Essa tá fácil demais, 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 de verdade, hein? Então, vamos para o terceiro país, a terceira música. Presta atenção, porque quando eu falei para vocês estudarem os instrumentos, era pra gente poder ouvir um pouquinho e perceber a diferença entre um país e outro. E agora, essa dica que era para ter feito lá atrás e muita gente não fez, vai valer aqui. Porque esse país a gente pode até se confundir um pouco, tá? Então tem que prestar atenção nos instrumentos que estão sendo tocados. Terceiro país. Que país é esse? Da onde é essa música? E aí, deixei um pouquinho mais até para vocês conseguirem se identificar aí, hein? Difícil? Fácil? Bora para a última? Quarta, mas não menos importante,
Vamos ouvir a quarta música. De que país que é essa música? E aí, é possível identificar a que país pertence essa música? Então foram 4 músicas, 4 países diferentes. Se você não conseguiu identificar, volta o vídeo, volta de novo e volta mais uma vez e volta até você conseguir identificar, beleza? As outras 8, que são 12 países, as outras 8 músicas, outros países, nós faremos na aula online juntinhos. Então, só recapitulando, página 17, pesquisa sobre um dos países citados na nossa apostila, e a página 18 são essas 4 músicas que você vai enumerar. Então põe número 1, número 2, número 3 e número 4, de acordo com o que você acha que é o país. Pro, não conheço todas as músicas. Ok, a gente não precisa conhecer, não precisa ter essa obrigação, mas tenta identificar e marcar as 4, tá bom? E junto a gente corrige, tá? Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau!